Bom dia, esta é a primeira videoaula que eu estou fazendo para os alunos do 8º ano da Escola Municipal Luiz de Camões. E claro, a gente vai fazer uma lembrança daquilo que a gente já viu. Começando hoje, claro, falando de iluminismo. Como a gente trabalhou bastante, e pode se lembrar, o iluminismo foi um movimento que aconteceu na Europa no século XVIII. E ele tem como principal característica o quê? A defesa do uso da razão. A razão seria o principal base do conhecimento para a forma de compreender o mundo. Então, os iluministas, eles eram filósofos, pensadores que buscavam compreender o mundo através da razão. Então, para eles era mais importante, basicamente, entender o mundo com a razão e não pela fé. A gente tem que lembrar que a gente estava falando de uma sociedade que era uma sociedade que basicamente estava calcada na presença do quê? Da fé da igreja, diante da igreja católica. E o que acontecia? Essa presença era muito constante na sociedade. Por isso, os iluministas tinham forte oposição à igreja e seus preceitos religiosos. Lembrando também que a sociedade daquela época, além de tudo, era uma sociedade que basicamente dividida em ordens, uma das quais a principal era o clero. Então, parte da sociedade não via com bons olhos o próprio pensamento religioso, que era aliado da nobreza. Os iluministas vão enfatizar o quê? O conhecimento racional. Para quê? Para compreender o mundo. Assim fica mais fácil entender o mundo pela racionalidade, segundo essa galera do iluminismo. A galera era gente boa, gente da melhor qualidade. E também eles vão criticar o quê? O antigo regime. O que era o antigo regime? Era um conjunto de práticas que durante a Idade Moderna se consolidou na Europa, composto basicamente por o absolutismo de direito divino dos reis. O rei reina pela vontade de Deus, porque ele quer. O que ele lhe falar aqui, Deus ligou lá em cima, está tudo certo, dentro da concepção absolutista de direito divino. Certo? Também eles criticavam o poder da nobreza, os privilégios dessa nobreza. A nobreza era uma vida boa, não trabalhava, não fazia nada e tinha uma vida de luxo. O clero também, que era aliado, e principalmente também eles criticavam o quê? Todos esses privilégios, tudo isso que esse grupo tinha, certo? Basicamente reproduzindo o quê? A visão de uma sociedade medieval. Uns rezam, clero, uns trabalham, o povo, e uns guerreiam. Claro que clero e nobreza têm privilégios. Então, eles vão criticar essa turma toda, essa nobreza e esse clero, querendo mudanças. E também buscando o quê? O progresso da sociedade humana. O iluminismo traria a luz. A luz. Então, o que acontece? A luz iluminaria o quê? O pensamento, nesse coco velho aqui. O pensamento humano. E traria o quê? Conhecimento, esclarecimento. Por isso que o iluminismo também é chamado de quê? Século das luzes, movimento das luzes, enciclopedismo, em homenagem à enciclopédia. Então, tudo isso veio no século XVIII e foi base para a gente entender, basicamente, o que acontece posteriormente. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, os próprios movimentos coloniais da América Ibérica. Tudo isso calcado nas ideias iluministas. Mais do que fazer uma luta direta, as ideias ficaram. E as ideias foram muito apreciadas pelas pessoas. Se divulgou muito. Uma coisa muito interessante, os iluministas defendiam a educação pública para todos, como forma de conhecer o quê? As suas obras. Obra principal, principalmente, claro, de todas, a enciclopédia, feita pelos nossos queridos D'Alembert e Diderot. Eles, basicamente, organizam a enciclopédia, que tinha a ideia de juntar todo o conhecimento humano produzido ali. É uma obra de 37 volumes. Foi condenada, foi perseguida, mas fez sucesso. As ideias delas ficaram, certo? Então, eles tinham esse objetivo de levar esse conhecimento às pessoas. Então, o iluminismo ele vai se opor em muitos campos àquela sociedade estamental, aquela sociedade dividida em ordens do iluminismo. Do antigo regime. E ele vai se opor em muitos campos. Por exemplo, na política, vai surgir o nosso querido tio Montesquieu,
o Barão Charles de Secondé, e ele vem com a ideia de dividir o poder. Esse negócio de rei mandar, ter poder absoluto, isso não está dando certo não, vamos dividir. E ele propõe que criem-se órgãos para controlar o poder e evitar, basicamente, que você tenha concentração na mão de uma pessoa. Isso é basicamente a ideia da teoria dos três poderes, aplicado basicamente por todas as democracias liberais hoje do mundo. Certo? Eles vão aparecer com essa ideia. Eles vão vir com essa ideia. E Charles Secondé, o Barão de Montesquieu, gente da melhor qualidade, formula essa ideia. Rousseau propõe o contrato social. Se o soberano não presta, se o soberano não governa pelo povo, tem que ser tirado. O soberano deve trabalhar para o povo, não para si, para cidadãos. Certo? Voltaire critica a sociedade do antigo regime. Ele persegue ele, bota ele para correr, ele volta, mas Voltaire faz críticas ácidas àquela sociedade, aquilo tudo que estava acontecendo ali. Então, o que acontece? Esse conjunto de ideias deságua nesse movimento. Como eu falei, ele não tem uma cara, uma pessoa liderando. É um grupo de pessoas, mas como eu falei, vai ter impactos pesadíssimos no mundo contemporâneo, que estava por vir no século XIX em diante. Na economia, por exemplo, vai se criticar a ideia do mercantilismo. Essa ideia de quê? De intervenção do Estado na economia, que o Estado tem que regular, que o rei deve controlar toda a economia. Vai vir principalmente Adam Smith com liberalismo econômico, querendo o quê? Liberdade comercial, liberdade para todas as nações de comércio, laissez-faire, laissez-passer, despassar, desfazer, lema da fisiocracia, que priorizava a agricultura. Adam Smith era o trabalho. Não é à toa que Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. Então, tudo isso vem naquele período. E, como eu falei, é a base de movimentos. Inclusive no Brasil. Conjuração mineira, conjuração baiana, todas elas bebem dessas ideias. Todas elas bebem um pouco dessas ideias iluministas. A própria independência do Brasil tem influência iluminista. A própria construção do Estado brasileiro é calcada em ideias iluministas também, porque o Brasil passa a ter uma Constituição, infelizmente, sai com 4 poderes, não com 3, fazer o quê, né? Nada é perfeito. Então, depois de um tempo, os reis, muito do esperto, perceberam o seguinte, olha, esse negócio aí é perigoso, mas a gente pode aproveitar algumas coisas, e eles vão surgir o despotismo esclarecido. Eles vão pegar ideias iluministas e juntar às velhas práticas do antigo regime. É como tu pegar uma casa velha, dar aquela maquiada, que eu já falei pra vocês várias vezes, e você achar que tá tudo bonito. Ah, tá tudo bonito, mas quando tu bate na parede, cai tudo. Era assim o despotismo. Então, reis vão tentar dar um alento, um arzinho novo para o velho antigo regime, mas que a gente sabe que vai chegar no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, e vai detonar essa velha estrutura do antigo regime, muito calcada, basicamente, pelas ideias iluministas. Olha só, galera, eu espero que vocês tenham entendido. É um breve resumo. Em breve eu vou fazer a correção daquele trabalho que eu enviei. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, fiquem em casa. Respeitem as orientações, se cuidem, se protejam, nada de rua e vamos estudar. Até porque tá na hora de estudar e ficar em casa. Então, até a próxima.